Boa noite, partilheiros. Eu sou o Henrique de Oxumaré e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o trabalho de quebra de bruxaria, tá? Então, para assistir esse vídeo e muitos outros aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações e que vocês me sigam lá no Instagram, que está passando aqui embaixo na telinha para vocês, agora nesse exato momento, tá? Então, pode rodar a vinheta e vamos pro vídeo! Gente, primeiramente a gente precisa entender a diferença entre bruxaria e entre demanda, né? Existem essas duas diferenças, porque existe a quebra de demanda e existe a quebra de bruxaria também, tá? Existe uma escala na espiritualidade de forças de trabalho, né? De força, de potência. Isso varia muito pelo guia que é usado, pelo espírito que é usado, pela energia que é usada, né? Quanto mais baixo é o espírito, menos evoluído é o espírito, mais drástico ele pode agir, porque ele não tem muito o que perder. Ele não está nem aí para evolução, ele não está nem aí para nada, né? E também conta, claro, o grau de experiência do sacerdote, né? Do babalorixá, do tateto, do pai de santo, do mestre de quimbanda, né? Depende muito do grau para poder a gente saber diferenciar magia e bruxaria. Existe uma escala que eu sempre coloco para vocês, né? Uma piramidezinha. Vou tentar fazer uma fotinho, fazer um efeitozinho, sabe? Um projetinho da escala que eu sempre uso aqui para vocês, que é embaixo, bem fraquinho ali, né? Que assim, pode dar, porque existe essa diferença também. Quanto mais forte é, quanto mais elevado é o nível da magia ou do espírito, mais garantido o seu resultado você tem também, né? Então, assim, quanto mais embaixo tá, menos força, menos efeito aquilo ali faz, e também menos chance de você ter seu resultado naquilo. Não quer dizer que não dá resultado, mas a chance é muito menos. É muito menos porque é um trabalho, querendo ou não, mais fraco também, tá? Primeiro lugar, a gente tem, gente, a simpatia. Simpatia, eu tenho pavor de simpatia. Mas não quer dizer que eu não acredito, porque tem muita simpatia que dá certo, tá? Mas aí depende muito da fé da pessoa. Gente, eu já passei por momentos da minha vida, né, por situações da minha vida, que eu não tinha condição de fazer praticamente nada, sabe? Nada, nada, nada. E eu precisava muito de uma ajuda espiritual. Eu não tinha de onde tirar para resolver um problema muito grande. Eu lembro que eu peguei uma vela, e eu acendi aquela vela com tanta fé, e eu pedi aquilo com tanta fé, com tanta convicção, que aquilo ali fez um efeito, gente, que até hoje eu não consegui ver um efeito parecido com aquilo. Né? Na minha cabeça isso é uma simpatia. A simpatia é aquelas coisinhas, gente, que a gente aprende com voar, pôr a borra de café, ou então pegar o limão e furar e pôr no congelador. Essas coisinhas são as simpatias. E ela está no grau bem lá embaixo, destrutivo, né? De força, né? Simpatia é como se fosse uma oração. Não é nem considerado uma magia, né? Depois da simpatia vem a magia, tá? A magia ela já é usada mais com espíritos que estão em evolução, né? Que tem aquela moralidade, né? Que magia também é aquela coisa que muito poucas vezes vai sacrifício, né? Magia é muito usada também pela Umbanda, sabe? São usados mais esses espíritos mais calmos, mais evolutivos, que estão em busca de evolução, então eles não fazem qualquer coisa, porque eles também precisam de evolução, né? Então a magia está em segundo lugar ali. Tá, a simpatia, tá a magia. A magia tem força demais também, mas não vamos dizer que a magia é uma coisa tão garantida também, tão forte assim, tá? A magia é um trabalho que dá uma diferençazinha, já é uma coisa mais profissional, mas é uma coisinha ali que é um pouco mais fácil de lidar, né? Porque não tem poder tão destrutivo. Logo acima da magia vem a bruxaria, tá? A bruxaria já é com os espíritos mais baixos mesmo. Sabe aqueles espíritos que não tem nada para perder? Sabe quando a pessoa está no buraco e ela já não tem nada a perder? Entendeu? Igual vocês, por exemplo, você vai brigar com a pessoa, aí alguém vira para você e fala assim: olha, se fosse você, não brigava com ele, não, tá? Porque ele não tem nada a perder. Né? Então, as pessoas geralmente, quando não tem nada a perder, elas não têm medo de nada, né? Não tem nada a perder. Então, tem espíritos que também são assim. Não querem evoluir, não tá nem aí para a evolução, né? Estão ali desesperados, os espíritos que acabaram de morrer,
Ou então eles não. E quando a gente acaba de morrer, a gente vai para um lugar que a gente paga pelas coisas que a gente faz. Eu acho que todo mundo passa por esse lugar. Todo mundo passa por esse lugar. A gente não tem uma pessoa que não passa. E quando a gente vai para esse lugar, a gente sente dor, a gente sente sede, a gente sente fome, né? A gente sente frio, porque a gente está pagando por aquilo ali, né? Tem os espíritos que estão querendo sair dali, estão querendo evoluir, mas tem gente que não se arrepende do que fez em vida e não tá nem aí de sair daquilo ali, mas tá com fome, tá com sede e precisa comer e precisa beber de graça. Nem o inferno tá nada de graça para ninguém, tá, gente? Então, aí a gente usa esses espíritos de baixo escalão, de muito sofrimento, para poder fazer as coisas mais pesadas, né? Por exemplo, destruições, ou então uma amarração, às vezes, muitas das vezes é usada, né? Porque a amarração, se a gente parar para pensar, espírito evolutivo não faz, tá, gente? Porque a amarração mexe no destino, mexe no livre-arbítrio. Isso é um crime espiritual, né? Querendo ou não, mesmo que a amarração não veja um trabalho tão agressivo, mas para a espiritualidade é uma coisa agressiva, sim, tá? Talvez não tanto, mas e espírito que tem evolução não vai querer mexer com isso, tá? Então aí a gente já usa o espírito de baixo escalão, aí já é bruxaria também, né? Aí o poder é bem mais destrutivo, porque aí eles vão fazer qualquer coisa que você quiser em troca, por exemplo, de uma água, em troca do mingau, em troca de qualquer coisa, eles vão fazer qualquer coisa. É por isso que a gente classifica a bruxaria. Bruxaria já vai sacrifício, né? Então a bruxaria já tem um poder mais destrutivo. Acima de bruxaria, aí já tem a magia negra, né? A magia negra, que é um absurdo falar magia negra. Eu não gosto de usar o termo magia negra, né? Mas todo mundo conhece como magia negra, que já é uma coisa mais bruxaria mesmo. Nem existe tanto trabalho bom assim, com magia negra, é mais trabalho ruim mesmo. Aí depois já vem Yami, né? Que já é. Yami tá no topo. Yami é o trabalho mais forte do mundo que existe. Eu nunca vou trazer aqui. Isso vocês podem ter certeza. Nunca vai ter um trabalho mais forte do que Yami aqui. Yami é o topo. Vocês lembram que teve uma fase que estava evoluindo, eu estava chegando assim, cada vez eu trazia um trabalho melhor. Yami, gente, não adianta, não vai ter melhor do que ela, porque elas é as criadoras, tá? É a mãe criadora. Se existe qualquer coisa, magia, bruxaria, feitiço, nós existimos, se existe a natureza, se existe elas é a mãe criadora, a primeira criação do Diolo do Mário. Elas têm a força maior do mundo. Então não vai existir nada mais forte do que Yami. Não vai chegar vídeo novo. No dia que eu trouxer alguma coisa falar que é mais forte que Yami aqui, vocês podem vir me bater que eu tô mentindo para vocês e tô enganando vocês. Maior do que Yami, coisa mais pesada que Yami não existe. Não tem demônio, Lucifer, Beelzebub, que é melhor do que Yami. Então aqui é mais forte do que Yami também. Então Yami tá lá no topo, nem se compara, nem entra nessas carinhas. Mas depois de magia negra ele tem Sigidi. Sigidi, por exemplo, é um Daimon, né? É um Exu, muito ligado ao demônio mesmo, mas ele só faz ruindade, né? Mas só para vocês entenderem um pouco dessa diferença aí de magia e bruxaria, né? A magia é bem mais tranquila de lidar. Às vezes a magia, por exemplo, fizeram a magia para você, o que que começa a acontecer? Você começa a passar mal ali alguma coisinha, sente uma dorzinha de cabeça, tem uma insônia, tem pesadelo, ou começa a brigar muito com a família, ou começa a brigar muito com o namorado, né? Acontece essas coisinhas. Quando faz uma bruxaria para você, você já começa a sofrer acidente, você perde emprego, você pega uma doença ruim, né? Você começa a aparecer ferido no corpo, sabe? Então essa é a diferença de magia para bruxaria. Magia é uma coisa mais leve, bruxaria é uma coisa mais pesada. E tem que ser diferente a quebra dessas duas coisas também. A quebra de magia não quebra bruxaria, tá? Então, quando é bruxaria, tem que ser quebra de bruxaria mesmo, um trabalho bem mais forte para tirar essa energia ruim de bruxaria de cima de vocês, tá? Então, isso é o que é a quebra de bruxaria, tá? Serve, gente, para uma pessoa que acabou de entrar no jogo de búzios, não está tendo sintoma nenhum, mas já viu no jogo de búzios que foi magiada, né? Que essa pessoa fez uma bruxaria para ela, tá? Então serve para esse caso, então serve para você que já está totalmente sequelado, tá perdendo emprego, tá adoecendo, tá acontecendo tudo de ruim com você, sua vida não está caminhando, você está perdendo tudo, você não está tendo paz, você não está tendo sossego, né? Então serve para esses casos. Eu posso fazer a quebra de bruxaria para garantir? Eu não sei se eu tô, mas eu vou fazer só para garantir que eu não tô. Não, né, gente? Não tem necessidade. Se você não tiver com nenhuma bruxaria e fizer a quebra de bruxaria, né? Você vai estar jogando dinheiro fora. De fora não, né? Você vai estar dando para mim. Mas é desperdício, tá?
faça só se você tiver mesmo com a bruxaria. Para poder você se proteger ou se prevenir, não está acontecendo nada e você quer se prevenir, faça uma proteção contra rival, fortalecer o anjo da guarda, né? A quebra de magia, sim, já é muito boa. Por quê? Porque a quebra de magia, ela quebra também inveja, ela quebra também o gordo, mal olhado. A de bruxaria, não. A bruxaria só vai na bruxaria mesmo, só quebra a bruxaria. A quebra de magia, né? Ela já quebra inveja, mal olhado também, tudo. Mas aí já é quebra de magia, não é de bruxaria. Se você é muito invejado, você pode fazer a cada 2 meses uma quebra de magia, mesmo sem jogo de bolso, porque isso vai tirar qualquer energia ruim que tiver de você. Mas a quebra de bruxaria é feita para quebrar só a bruxaria mesmo. Só se alguém fez alguma magia pesada para você. Então não tem por que você fazer se você não tiver necessidade, tá? É totalmente diferente da quebra de magia, tá? Então existe essa diferença. Então, quebra de magia não quebra bruxaria, né? Mas a quebra de bruxaria, ela consegue quebrar magia, porque magia é bem mais fácil. Você consegue quebrar bruxaria, consegue quebrar magia também. Mas a quebra de bruxaria não quebra inveja, orgulho, essas coisas não. Isso aí já é a quebra de magia. A quebra de magia já consegue quebrar isso. Mesmo que a quebra de bruxaria é melhor, tá, gente? Então, assim, é um trabalho que não dura para sempre, tá? Vamos pôr. Alguém fez uma bruxaria para você. Vai quebrar aquela bruxaria e acabou. Você não vai ser vítima daquela bruxaria. E é uma questão que não vai consertar o que estragou, tá? O que estragou tem que ser consertado de outra forma. Vamos pôr, fizeram uma bruxaria para você perder o emprego. Você já perdeu seu emprego. Você vai quebrar a bruxaria porque a bruxaria é igual um câncer. Qualquer magia que seja é igual um câncer. Vamos pôr, você fez uma magia para poder você fez uma magia para vingar de alguém, para poder perder a pessoa perder o emprego. Aquela pessoa perdeu o emprego. Se ela não se atinou que ela está sendo vítima de magia, e ela não foi, não procurou um babalaô, um babalorixá, um tateto para poder se limpar daquilo, a magia, na hora que ela terminar de destruir a parte financeira, ela vai para o profissional. Aí do profissional, ela vai para o amoroso. Do amoroso, ela vai para o financeiro. Vai para a saúde. Da saúde, ela vai para as conquistas. Então a magia, se ela não é tirada, ela vai destruir na onde ela vai. É como se fosse um câncer instalado na pessoa. Você faz para uma área, mas se você não tirar, aquilo vai atingindo tudo, vai destruindo tudo, tá? Então é muito importante quebrar a magia para parar de destruir. Então, quando você quebra a bruxaria, para de te atingir, de te destruir. Mas o que foi destruído não se conserta sozinho. Já foi destruído, né? Já perdeu aquilo ali. Então aí já é outro trabalho. Perdi o emprego com essa bruxaria. Você faz a quebra de bruxaria, você faz uma proteção contra rival ou um fechamento de corpo e você abre seu caminho financeiro para poder você conseguir um outro emprego. Ou então você faz alguma coisa para você voltar para aquele emprego que você perdeu. Tá? Então você tem que quebrar para poder parar de fazer efeito e não te destruir mais nada, proteger para aquela pessoa não fazer outra coisa para você, porque senão você quebra. Ela mandou para você, aí você quebrou e tá começando a caminhar de novo. Ela viu que você tá caminhando de novo. Ela vai fazer de novo, aí você vai ser vítima de novo. Porque você quebrando a bruxaria não impede você ser vítima de próximas bruxarias também, não. Ela pode fazer de novo à vontade. Por isso que existe a proteção contra rival ou fechamento de corpo, que aí essa pessoa ela não consegue fazer mais nada para você. Se for fechamento de corpo, ninguém consegue fazer mais nada. Se for a proteção contra rival, essa pessoa específica ela não consegue fazer mais nada para você, tá? Mas tudo tem seu lugar. Cada magia tem o seu lugar. Não existe a magia milagrosa que resolve todos os problemas, tá? Mas a quebra de bruxaria é um trabalho muito bom, muito forte, muito pesado e com 0% de chance de dar errado. Fez, já era. E também na mesma hora que faz, acabou os efeitos, tá? Tem gente, por exemplo, igual. Você foi lá e pagou para fazer essa quebra de bruxaria. Eu fiz hoje, 8 horas da noite, né? Você dormiu, no outro dia você já acorda melhor. Tem gente que no outro dia já acorda com oportunidade chegando na porta, oportunidade de emprego. Já acorda melhor de saúde, já acorda melhor de tudo, porque aquela coisa ruim que estava te detonando, te destruindo, te atrapalhando ali, foi quebrada. E é quebrada na mesma hora. Assim que eu acendo a vela, puf, acabou. Já não tem mais magia mais, foi quebrado e tem 0% de chance de dar errado, tá? É muito mais fácil a gente desfazer do que a gente fazer alguma coisa, tá? Graças a Deus, pelo menos isso, né? Mas tem isso, não demora muito para fazer efeito, não é um trabalho de efeito imediato, tá? E é só para aquela magia. Então, você fez hoje, né, a quebra de bruxaria, né? Quebrou a bruxaria ativa em você. Mas semana que vem a pessoa fizer outra bruxaria para você, se você não estiver protegido, na quebra de bruxaria não vai te proteger para sempre, não. A outra bruxaria vai pegar do mesmo jeito.
tá? Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado pelo like, muito obrigado pelos comentários. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!